Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos ao canal Amantes dos Board Games. E pessoal, se a gente for na rua hoje, pegar a galera aleatoriamente e perguntar: você já jogou, ou já ouviu falar, ou conhece o Jogo da Vida? O Banco Imobiliário, o War? Provavelmente todos, ou pelo menos 95% das pessoas vão falar que sim, já no mínimo já ouviu falar, né? Agora, será que se a gente for na rua e perguntar para as pessoas assim, vamos pegar jogos mais antigos, um Catan, o Zozo não é tão antigo assim, mas um Catan, um Ticket Ride, que são jogos modernos que introduziram o que a gente chama de jogos modernos, já são muito melhores em teoria do que os jogos focados em entretenimento da década de 50, 60 e 70. Já são jogos aí com 20, 25, 30 anos, e mesmo assim eu tenho quase certeza que se a gente perguntar, talvez, sei lá, uns 20% das pessoas, 15% vão conhecer. Por que será que mesmo os jogos sendo melhorado, e a gente hoje tem inclusive muito mais opções de jogos, por que será que eles são muito menos populares do que aqueles jogos que foram lançados aí no século, vou dizer mais século XX, né? Porque o século XIX realmente não tinha tanto jogo assim conhecido. Eles eram base para os jogos do século XX, mas os jogos do século XX, mais ou menos dos anos 40, 50 para frente, que são jogos que hoje em dia praticamente qualquer ser humano, pelo menos aqui no Brasil, conhece. Por que será que tem tanta diferença? Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise, fazer um contexto histórico, lembrando que a gente fez o primeiro vídeo anteriormente, falando sobre a história dos board games de maneira geral, jogos de tabuleiro de maneira geral, né? A gente pincelou, e no vídeo de hoje a gente vai entrar numa indagação que eu fiz nesse vídeo, que é por que esses jogos, mesmo eles sendo melhores, sendo mais opção e tudo mais, por que eles não são tão populares quanto aqueles jogos daquela época? Bora lá então. E para embasar a minha opinião também, eu fiz várias buscas e tudo mais, mas para embasar também eu tô com uma colinha com uns dados, inclusive. A gente vai falar um pouquinho, primeiramente, sobre será que esses jogos clássicos eles ficaram famosos depois de décadas, ou eles já lançaram em pouco tempo e eles ficaram famosos? Na verdade, tem um dado aqui, pessoal, que, por exemplo, o Monopoly, que no caso aqui a gente ficou conhecido pelo Banco Imobiliário, mas ele ficou conhecido pelo Monopoly, ele foi lançado em 1935, ou seja, um jogo bem antigo, e poucos anos depois que ele foi lançado, já virou um sucesso de vendas nos Estados Unidos, naquela época ainda, que era completamente diferente do que é hoje, né, pessoal? E a gente vê também o War, o Detetive, também tinha outros nomes e tudo mais. O próprio War também tinha outro nome. Também a gente conhece esses jogos no Brasil porque depois as editoras lançaram aqui, as empresas de jogos, né, de brinquedos e tal, lançaram com esses nomes, mas eles tinham outros nomes no lançamento oficial deles. Como, por exemplo, o Banco Imobiliário, que era o Monopoly, ainda existe até hoje o Monopoly, que é bem conhecido por esse nome fora do Brasil, né, pessoal? E esses jogos já eram muito famosos quando eles foram lançados. Eles continuaram famosos e são famosos até hoje. Só para vocês terem ideia, Monopoly, pessoal, tem cerca de 275 milhões de cópias vendidas e está em mais de 100 países. Chegando próximo de 300 milhões de cópias. Isso é muita coisa, galera. Ou seja, então, essa questão de porque esses jogos são muito antigos, a gente já meio que cai por terra. Então essa questão não é o tempo que ele está circulando. Então vamos para o próximo tópico. E aí, pessoal, um ponto muito importante é que são dois pontos que eu vou misturar agora nesse tópico, tá? Que é o seguinte, na época que esses jogos foram lançados, 1935, 1950, 1970, o entretenimento em 35, tipo, muito tempo atrás não tinha nem TV, era rádio, vocês terem ideia. Depois disso começou a ter TV e tal. Mas a galera não tinha internet, é uma coisa extremamente recente, né? É do século XXI praticamente, né? Século XX não tinha ainda, começou a ter computador e tal, mas não tinha entretenimento quase de nada. Videogame também começou a surgir também um pouco mais à frente, só que mesmo assim também para muita gente não era tão acessível e tal. Então, entretenimento para a família, esses jogos focaram nisso. Eles pensaram assim, como é que a gente pode reunir a família para fazer uma coisa em conjunto? E aí que teve a ideia. A maior parte desses jogos foram lançados com esse intuito. Tinha jogos que tinham 3, 4, 5 horas de duração que não tinha esse problema, porque a ideia era a família ficar junto mesmo. Tá em casa, ou vai viajar em conjunto e tudo mais. Então esses jogos ficaram muito populares nessa época que eles foram lançados, primeiramente por causa disso. Mas segundo,
principalmente em conjunto com isso, do marketing de massa, pessoal. Por quê? O marketing de televisão, rádio, tudo mais, né, nessas épocas que esses jogos foram lançados, era extremamente forte, né? Era muito forte, mas muito forte mesmo. E as empresas que detinham esses jogos, lançaram esses jogos, eram empresas grandes, empresas gigantescas de brinquedos, não eram só editoras. E aí eles tinham dinheiro suficiente para investir em marketing, para o lançamento, não só desses jogos de tabuleiro, mas também de vários outros brinquedos, enfim. Então a gente está falando da Hasbro, Estrela, Grow, que entre as décadas de 50 até 90 investiram muito em divulgação em revistas, televisão, rádio, enfim. Até no vídeo passado que eu falei da história dos jogos de tabuleiro, eu mostrei alguns trechos de comerciais em televisão. Então isso faz com que esses jogos sejam disseminados em massa, em conjunto com que eles vão suprir parte do entretenimento que as famílias precisavam na época que eles foram lançados. Já os jogos modernos, pessoal, principalmente os jogos que a gente vai falar mais ou menos de 95 para cima, tá? Que a gente chama de jogos modernos, né? Catan e tudo mais para cima. Os jogos, eles não têm essa campanha toda, tem uma campanha de marketing publicitária, mas é muito mais nichado, né? Primeiro que a boa parte das empresas que detêm esses jogos, a grande maioria são empresas pequenas em comparação com essas outras empresas citadas de brinquedo como um todo, né? Então o investimento que elas conseguem fazer em marketing, não estou falando só no Brasil, estou falando fora do Brasil de maneira geral, enfim. O investimento que elas conseguem fazer, primeiro que elas não têm todo o valor que tem para esse investimento em marketing. Segundo, que talvez nem faria tanto sentido. Por quê? Os jogos de tabuleiro moderno, eles tiram um pouco aquela ideia de vamos juntar a família e entreter a família. Não que não tenha isso, tem alguns jogos, até jogos party, que são chamados jogos de galera e tal. Só que tem um ponto muito importante, que esses jogos, principalmente os Euros, começaram a tirar desses principais elementos de muita sorte, elementos de longa duração, elementos onde dá para jogar 5, 6, 7 pessoas, muitos deles vai até 4 pessoas no máximo, tem jogos que são bons em 2 ou 3 pessoas, enfim. Então, você tira diversos pontos que faz com que seja muito mais difícil você jogar em família do que esses jogos que são mais populares, que são mais focados no entretenimento, que são mais focados em família. Então você junta as características dos jogos, para que eles foram lançados? Foram lançados mais em nicho. A galera que quer realmente raciocinar mais, quer pensar mais, quer um pensamento estratégico, quer que parte do prazer do jogo seja realmente o quanto ela está se autodesafiando com o jogo em si e com quem ela está desafiando em conjunto. E o Euro tira até um pouco da desafio com outras pessoas, às vezes é muito mais com você mesmo e jogando com outras pessoas em conjunto. Então, por causa desses dois motivos, são dois tópicos que a gente entende um pouquinho de por que os jogos Euros, os jogos modernos principalmente, né, não são tão populares assim quanto os jogos de massa, os jogos de entretenimento dessa década de 50 até 90. Outro ponto importante, pessoal, é que os jogos modernos especificamente falando, na verdade os jogos de maneira geral, né, a gente tá falando de Monopoly em 1935, começou a se falar no Brasil em jogos de tabuleiro na década de 50, 60, 70, para mais, na verdade, não foi nem 50, foi mais para cima. Então, assim, enquanto os Estados Unidos e tal já estava difundindo bem os jogos de tabuleiro, por exemplo, até a Europa, enfim, aqui no Brasil começou bem depois. Jogos modernos não foi muito diferente disso. Enquanto os jogos modernos, na década de 90, já estavam começando a ser difundidos por boa parte da Europa, por exemplo, saindo da Alemanha, indo para a França, Itália, enfim, aqui no Brasil começou só em 2000, mas só começou a circular mesmo a partir de mais ou menos a década de 2010 para frente. Então pensa que a gente está aí uns 15 anos aí de diferença. E por isso que a gente tem mais impressão ainda no Brasil que esses jogos são menos populares do que se a gente comparar na Europa. Tem muita gente que eu converso, a gente está indo para ir para a Europa, para a França, daqui a 1 ano e meio mais ou menos. Só que muita gente que vai para vários lugares da Europa, principalmente Inglaterra, enfim, e você encontra muito mais lojas que vendem jogos de tabuleiro moderno em vários lugares na rua. Às vezes, uma loja que não é nem especializada em jogos de tabuleiro, você vem vendendo jogos de tabuleiro porque é mais cultural e mais diversificado. Então, se a gente fizer uma pesquisa em diversos lugares da Europa sobre quem conhece esses jogos em relação ao Brasil, provavelmente a gente vai ter um percentual de resposta muito maior na Europa do que no Brasil. E aí, pessoal, a gente vem para o principal tópico, na verdade, que eu acho que meio que é o mais complicado ainda, que assim, a gente está no mundo digital. Então, de 2000 para frente, a gente começou esse mundo digital. Hoje em dia,
boa parte, quase 100% das pessoas do mundo são conectadas digitalmente, com exceção de lugares com pobreza extrema e tudo mais. Mas cada vez está mais fácil você estar conectado, você ter um smartphone conectado, você ter um computador, você conseguir jogar jogos virtuais. Inclusive, um dos motivos que eu fui jogar jogos de tabuleiro é porque eu estava saturado de jogos virtuais e a experiência que eu tive com jogos modernos me fez querer ter mais essa experiência física, né? Mas é muito mais difícil você pegar uma criança de 7, 8 anos hoje que está viciado em tela, que chamam viciado em tela, né? E apresentar um jogo de tabuleiro. Dá para fazer, tem vários exemplos que a gente vê por aí que sim, dá para fazer as pessoas gostarem muito, quebrar um pouco desse preconceito de jogo de tabuleiro, é coisa antiga e tudo mais, mas ainda assim é muito difícil você concorrer com jogos virtuais, seja jogos em computador, seja jogos de videogame, é extremamente mais difícil a gente ter essa concorrência. Então, aliado ao fato de jogos são um pouco mais nichados, são um pouco mais pesados, vamos assim dizer, e tudo mais. Tem menos marketing em relação ao que tinha antes, em relação às empresas, e com uma concorrência absurda do digital, isso vai ser mais difícil ainda conseguir se popularizar os jogos de tabuleiro moderno. Isso significa necessariamente que os jogos modernos falharam, pessoal? Acho que muito pelo contrário. Na verdade, assim, existem vários, se vocês pesquisarem, inclusive, posso trazer aqui na descrição do vídeo, tem vários artigos mostrando, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que o número de jogos lançados e quanto está movimentando no mercado, cada ano cresce, tanto na Europa até no Brasil, inclusive. Então, assim, se você está conseguindo fazer crescer esse mercado, quer dizer que, legal, isso é um ponto muito positivo. Mesmo com todos esses contra, mesmo que um detetive, um war, esteja em quase todas as casas, mesmo assim você consegue fazer os jogos crescerem cada vez mais, principalmente quando a gente fala da divulgação dos grupos específicos. Esses eventos em luderias, bares, os eventos que fazem hoje em dia, os grandes eventos de jogos de tabuleiro ou os eventos localizados que a gente tem com DOF, por exemplo, enfim, as jogatinas em comunidades, como a gente faz na Liga Root, que é levar em shopping para jogar a galera e tudo mais, isso é importante justamente para que mais pessoas, como se fosse uma popularização, só que em vez de ser em massa, a gente vai fazendo como se fosse cada um como se fosse uma formiguinha ajudando lá a construir a comunidade, né, galera? Então, literalmente, o trabalho de formiguinha, mas que dá certo e que tá fazendo com que as pessoas conheçam cada vez mais os jogos de tabuleiro moderno. Então, assim, por números dá para ver que não, eles não falharam, inclusive está dando muito resultado, mas não dá para esperar que vai ser uma disseminação em massa igual era, porque nem faz sentido. Os jogos tinham outro propósito, em outra época, tinham outro investimento, tinha uma outra concorrência, eles tinham um perfil completamente diferente. Então, quando a gente vai falar dentre o que significa um jogo de tabuleiro moderno em relação ao que eles estão conseguindo proporcionar, eles estão tendo muito resultado sim. É claro que dá para melhorar, sempre dá para melhorar, isso é fato. Mas o jeito que as coisas estão caminhando, sim, estão indo para um ponto positivo em relação a quando a gente fala de disseminação dos jogos de tabuleiro moderno em relação à população geral. Bom, é isso, galera. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de alguns artigos que falam sobre essa questão de volume de venda, comparativo, vendas do Ticket Ride em relação a, por exemplo, o Monopoly, que vocês vão ver que o Monopoly no mesmo no ano recente aí dos últimos anos, que a gente está falando de década de 30, a gente está falando de agora, vendeu 5 vezes mais do que o Ticket Ride, por exemplo, que é um jogo bem famoso, um jogo de tabuleiro, que é bem conceituado, é um jogo fácil e tudo mais, mas isso só mostra que, na verdade, a questão é justamente essa. Desses jogos antigos, jogos consagrados, da pré-jogos modernos, da década de 50 e 90, eles sempre vão ser, provavelmente sempre vão ser muito famosos nesse sentido, porque eles cumprem um pouco disso, de serem jogos familiares, jogos que você vai se divertir jogando e tal, você não vai pensar muito tanto no jogo em si, é mais reunir a galera. Enquanto jogos modernos, você foca mais em você aproveitar o jogo em si, você também aproveita com quem você está jogando, é muito legal a comunidade que você cria com isso, mas você aproveita muito o jogo em si, e esse é o principal diferencial dos jogos modernos em relação aos jogos anteriores a isso. Beleza, galera? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham. Acha que faz sentido os pontos que eu levantei?
que não faz. É isso aí, espero o comentário de vocês aqui na descrição do vídeo. É isso aí e até a próxima.